abençoe. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 17, versículo 5. Mateus capítulo 17, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Palavras de um pai para um filho. Não se esqueça, palavras de um pai para um filho. Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Esse episódio se dá no Monte da Transfiguração, quando Deus fala com as pessoas ali presentes e traz uma declaração muito forte a respeito do Filho. Ele fala de Jesus. E ele diz: esse aqui é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, escutem o que ele diz. Coisa interessante que às vezes passa despercebido, o que Deus falou, e o teor da frase, porque é uma frase profunda. Às vezes a gente passa meio por cima, lê a Bíblia assim, mas a gente talvez não consegue captar, não consegue compreender a profundidade da palavra de Deus para Jesus nesse dia. Uma frase que hoje vai falar comigo e hoje vai falar com você. Bom, a figura paterna, ela desperta na gente, né? Desperta aí coisas gostosas. Se você teve um relacionamento muito bom com seu pai, a figura paterna, ela traz à tona uma coisa muito gostosa. A gente tem os nossos pensamentos, todos nós temos nossos pensamentos íntimos com relação ao nosso pai, com relação à figura do nosso pai, não é mesmo? E essa intimidade, esses pensamentos que vêm à tona, né, neste dia de uma forma muito especial, que é o Dia dos Pais, eles podem ter duas vertentes. Como eu disse, se você teve um bom relacionamento com seu pai, hoje é um dia que você vai ser despertado no seu coração, na sua mente, na sua alma, um sentimento de admiração profunda, um sentimento de estima, né? Hoje ele deve estar muito aflorado, né? Porque hoje é o dia especial e tudo vem à tona. Todas as coisas gostosas que você viveu, elas vêm à tona. E esses pensamentos íntimos para você que teve um bom relacionamento com seu pai, realmente agora ele vai arrebatar o seu coração e vai trazer à tona aí admiração, estima que você tem para com seu pai. Eu trago aqui duas perspectivas. Primeiro, uma pessoa que tem uma visão do pai, né, um pensamento íntimo do pai muito bom, que é um escritor, na verdade um poeta inglês, Matthew Arnold. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, eu até parafraseei o que ele escreveu, porque ele é poeta, e ele escreveu de um jeito, com uma poesia tão bela, né, escrituristicamente falando, que talvez algumas pessoas não iam pegar a essência. Então eu tomei a liberdade de parafrasear. Diz assim, se na vida você foi provado e sofreu no espírito e no corpo, ficando cansado e desanimado, isso nós, seus filhos, é claro, nós nunca vimos. Para nós, você era sempre um pai alegre, disponível e prestativo. Para nós, você era inabalável. Eu cometi
a insanidade de tirar as palavras poéticas dele, para que a coisa ficasse bem inteligível para você. Então, alguém que tem uma vida, alguém que teve uma vida ou ainda tem uma vida, que tem um pai que estima muito, é isso que vai acontecer no fundo da alma hoje. Mas a vida é cruel, né? E infelizmente existem outros sentimentos que às vezes afloram no coração dos filhos num dia de hoje. E o sentimento pode ser um sentimento de amargura. Franz Kafka, que um dia escreveu uma carta que ele intitula Carta ao Meu Pai. Olha o que este homem escreveu acerca do seu próprio pai. Para você, eu era apenas um zero à esquerda. Em sua frente, eu perdi a autoconfiança, trocando-a por um infinito sentimento de culpa. Sentimentos que afloram hoje. Ou sentimentos de estima profunda, ou talvez um sentimento de amargura. Eu não sei qual é o sentimento que vem no seu coração no dia de hoje. E eu espero e desejo de todo o meu coração que seja de verdade mesmo um sentimento de admiração, um sentimento de estima profunda pelo seu pai. Às vezes a gente diz assim, né? Meu pai já me dizia. Essa frase é reveladora, né? Essa frase ela fala muito. Meu pai falava isso. Quantas vezes eu já não escutei isso na minha jornada de pastor? Pessoas fazendo menção àquilo que o pai havia dito. Se você esteve comigo aqui no ano passado, no Dia dos Pais, você estava aqui? Você lembra que eu disse que eu ia contar uma história de papai para você? Você lembra ou não? Você não lembra nem o que eu preguei domingo passado, né? Como é que você vai lembrar? No ano passado. Pois é, no ano passado eu disse, venha no Dia dos Pais de 2018, porque eu vou contar uma história do meu pai. Eu vou quase que dizer para você, olha, o meu pai já me dizia. Eu não vou falar isso, mas eu vou contar uma experiência que eu tive com o meu pai na minha vida. Alguns homens têm história do papai para contar. E agora eu estou me referindo a você, homem. Você, homem, porque você tem história do papai para contar. Todos vocês aqui certamente têm. Infelizmente, essas histórias, elas são de ensinamento, de sabedoria, de afetividade. Mas às vezes a gente não tem coragem, nós que somos homens, a gente não tem coragem de abrir o coração. A gente não tem coragem de dizer as coisas que vêm no coração quando a gente lembra da figura paterna. A gente pensa que a gente vai dar uma de molão. Eu não sei o que acontece no coração, principalmente dos homens, porque nós temos dificuldade de contar as nossas histórias do papai para as outras pessoas. E hoje eu quero aqui dizer que no final dessa mensagem eu vou contar a minha história do papai para você. E eu espero em nome de Jesus que você se emocione, como eu vou me emocionar com certeza. Todo mundo busca no pai alguma coisa. Todo mundo espera do pai e busca no pai alguma coisa. E na frase de Jesus, na frase de Deus, melhor dizendo, para Jesus, o seu filho, tem coisas aqui impressionantes. Impressionantes. São coisas que todo filho busca no pai. Todo filho, seja você homem ou mulher, você buscou do seu pai. Pode ser, querido, que você não tenha recebido, mas uma coisa é fato, você buscou, você quis, você até se esforçou para isso. Talvez você não teve, mas existiu uma busca interior da sua alma, conectada ao seu pai, esperando dele o que Deus deu para Jesus no dia em que ele falou essa curta frase. A primeira coisa que todo filho busca no pai, e Deus deu para Jesus, foi identificação e amor. A Bíblia diz, este é o meu filho amado. Pode parecer uma coisa muito simples, não é mesmo? Ainda mais vindo de Deus para Jesus. Mas quem de nós aqui não espera exatamente isso do pai? Todo pai, agora eu quero falar com você, pai, precisaria estar um pouquinho mais atento
a essa necessidade do seu filho. Todo filho procura no pai identidade e procura amor. Até os 3 anos de idade, todo filho é colado na mãe. Até os 3 anos de idade, filho não precisa de pai. Não precisa. Ele precisa da mãe. Porque a única coisa que o pai faz é pagar as contas, as fraldas, a mamadeira, o leite. Se não existir o pai, não tem problema. Até os 3 anos de idade é mais ou menos desse jeito. Mas dos 3, 4 anos para frente, aí vai acontecendo no coração da criança uma necessidade interna que vai começar a equilibrar a balança. Vai começar a ser necessário ali, não só o amor materno, o amor de ventre, o amor que está do cordão umbilical, daquela ligação forte. Entre os 3 e 4 anos e daí para frente, começa-se uma pequena ruptura do filho com a mãe, e ele começa a dar uma andadinha, dar alguns passos em direção ao seu pai. Ele começa a pensar na figura paterna de uma maneira diferente. Ele começa a ter necessidade da presença, do carinho, da identificação e do amor do pai. O amor materno é muito interessante, porque é um amor de proteção, de conforto, de aconchego. É o amor do alimento, porque a criança se alimenta na mãe. É aquele amor uterino que vem lá desde quando já estava gerando aquela criança. É um amor maravilhoso, lindo. Ele está até ligado à própria sobrevivência da criança. Mas depois, a criança começa a ter uma necessidade, pai, de um amor paterno. Até os 3 anos isso parece que não faz diferença, mas depois não. Agora existe uma necessidade de um afeto paternal, que vai produzir mais do que aquele sentimento de aconchego, de alimento, né? Mais do que isso que ele tem na mãe. Agora, esse amor do pai vai dar para a criança algumas outras coisas, que ela parece que não encontra tanto no amor maternal. É um estímulo, é uma segurança, é uma força interior que o pai vai passando para o filho, que vai fazendo com que ele consiga seguir em frente na sua vida, que ele tenha coragem de começar a explorar o mundo, que ele comece a operar algumas mudanças na vida dele, na vida comportamental. Aí é o momento em que o filho vai começar a assumir alguns riscos. Você já viu alguma mãe? Você já viu alguma mãe pegar o filho só pelo pezinho assim, ó? Ficar fazendo assim? Já viu? Mãe não faz isso. Quem faz isso? As mães até falaram assim: o pai, com aquela coisa assim, não podia fazer um negócio desse com a minha criança. Pois é, quem é que vai dar um estímulo diferente para essa criança? Quem é que vai dizer para ela: você pode correr riscos, eu estou aqui. Eu estou junto de você, você não vai cair. Eu lembro que eu fazia com a Melissa, eu pegava bem nos tornozelinhos dela assim, e erguia ela durinha para cima e falava assim: durinha, 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 durinha. E a mãe ficava louca, ficava doida. Por que o pai faz essas idiotices? Não me pergunte, porque eu não sei. Eu nasci assim. E sabe o que é legal? Porque eu sei que não sou só eu. Todos os outros pais fazem essas idiotices com os filhos e com as filhas. Eles começam a ensinar a criança que elas podem assumir riscos, que elas vão poder suportar as provações, vão resistir aos adversários da vida. O pai, ele acaba dando isso para a criança, sem talvez nem ele perceber que ele está fazendo isso. Prova é que filhos criados só pela mãe tem um pouco de dificuldade de assumir riscos na vida, tem um pouco de dificuldade para ter algumas posturas que na verdade quem ia dar para ele é o pai. Então são duas modalidades de amor igualmente necessárias: amor de pai e amor de mãe. E todo ser humano precisa disso, de duas modalidades de amor: do amor da mãe e do amor do pai. Quando o filho tem essa identificação
e amor da parte do pai, ou melhor, quando ele não tem essa identificação de amor por parte do pai, vai acontecer algumas coisas no coração dessa criança. Essa criança, ela vai ter a sensação de abandono. Por mais que ela tenha a mãe do lado, por mais que ela esteja ali com o aconchego da mãe, se não existir identificação, e se não existir amor da figura paterna para com a criança, essa criança vai se sentir abandonada. E esse abandono, ele vai fluir de formas diferentes. Ele vai fluir de uma forma emocional. Às vezes a criança, ela vai imaginar, porque se não tem essa aceitação, se não tem essa identificação com o pai, se não tem o amor do pai junto na vida dela, ela vai imaginar que o pai está negando acesso ao seu próprio coração. Ela vai emocionalmente ficar abaixo. Ela vai ter dificuldades nas suas questões emocionais. E vai também refletir na questão espiritual. Porque o pai é aquele que diante de Deus tem que dar um sentido espiritual à vida do filho, falando para ele de Deus. Deus deu ao pai essa incumbência, não deu à mãe. Quando a criança não tem uma identificação e um amor por parte do pai, ela se sente também abandonada nessa questão espiritual. E também não é só isso, na questão física também. Porque não tem uma manifestação de afeto, não tem uma manifestação de carinho por parte do pai. E para a criança, isso tudo é muito importante. Muito importante. A Bíblia fala que de pessoas, de filhos, que ao crescerem, eles acabaram negando quem eles eram como família. Você pode olhar na Bíblia que o sacerdote Eli, ele deve ter errado no percurso da vida dele com relação aos filhos. Os filhos abandonaram a história de vida do pai. Abandonaram, num determinado momento, eles abandonaram. Isso nos leva a entender que em algum momento da história da vida de Eli, ele perdeu os filhos. Porque talvez ele não passou a eles identificação e amor. E eles ficaram vagueando. E eles não foram atrás do pai. Eles não seguiram o mesmo caminho do pai. Eles seguiram de uma forma que não era uma forma verdadeira. E eles entraram num processo de dificuldade. O próprio Samuel, profeta Samuel, também teve dificuldades com a sua posteridade. Porque em algum momento ele deve ter perdido as rédeas. Ele em algum momento, talvez tão preocupado, irmão, isso é uma coisa que eu nunca quero cometer, esse erro eu não quero cometer, de valorizar tanto a igreja, de viver tanto em função da igreja, que não consegue dar para o filho aquilo que o filho precisa. E eu não quero cometer esse erro. E eu espero em nome de Jesus, que você, como minha ovelha, você possa me compreender. Porque eu tenho uma responsabilidade de identificação e de amor para com uma menininha chamada Melissa, que hoje tem 6 anos. E que eu vou dedicar a minha vida como prioridade para esta criança, mesmo que um dia eu tenha que deixar você na mão, em função dela. Porque eu sei o estrago que pode acontecer na minha vida, se eu for um sacerdote Eli moderno, ou um Samuel moderno, um profeta Samuel moderno. E não para por aí. Davi também se preocupou tanto com as coisas de Deus, tanto com o reino de Deus, tanto com o povo de Deus, que Davi perdeu os seus filhos. Em algum momento da história da vida deles, ou dele, ele perdeu a vida dos próprios filhos, irmãos. Isso é muito complicado. Em todos esses casos aqui que eu aponto para você, fortes indícios de que o pai acabou abandonando o filho porque ele tinha outras prioridades na vida. E eram prioridades sérias. Eram prioridades de reino de Deus. Mas eles perderam seus próprios filhos. E parafraseando a Bíblia, eu digo, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho? Do que adianta um pai
Um pai interessado pelo reino, que não tem tempo para dar identificação e amor para o seu filho. Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero dizer para você, pai, por favor, saiba priorizar as coisas, saiba vivenciar a sua família em primeiro lugar. Dê ao seu filho aquilo que ele precisa, dê amor para o seu filho, dê identificação para ele. Ele precisa se sentir seu filho, ele precisa se sentir amado por você. Eu me lembro que eu tive um pastor, quando eu tinha 17 anos, e ele já era, eu sou pai velhinho, né? E ele era mais do que eu na época. E eu me lembro o carinho que ele tinha pela filha caçula dele. E eu me lembro muito bem, eu era adolescente, devia ter uns 17, 18 anos. Eu me lembro como ele era um pai babão. E ele pegava aquela menininha e ficava falando para ela, eu te amo, eu te amo. E a menininha, tadinha, naquela altura do campeonato, não estava nem aí o que ele estava falando. Mas eu tenho certeza absoluta no meu coração, que aqueles eu te amo, que ele estava dizendo, eles produziram coisas maravilhosas, insondáveis, inimagináveis no coração daquela criança, e ainda produzem até hoje, irmão. Porque ele era um pai babão, que ficava dizendo, eu te amo, eu te amo. O que me impressionava é que ele pegava ela, ficava falando, eu te amo, e ela não dava nem bola para ele, porque ela estava com a cabeça voltada para outras coisas. Parece que aquilo, naquele momento, não tinha muito sentido, não fazia nenhuma diferença na vida dela, mas eu tenho certeza que aquilo fez. A outra coisa que Deus deu para Jesus, nessa frasezinha curta, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sentimento de aprovação. Aí, irmão, você que é pai, que está comigo aqui, é mais uma coisa que às vezes nós temos muita dificuldade de fazer com os nossos filhos. Porque nós, vamos falar assim bem, de uma forma bem interessante, nós somos sempre o policial ruim. Não tem o policial bom e o policial ruim? Quem que é o policial ruim lá na sua casa? Quem? É a mãe? Ah, é? Tem só algumas casas aí que é a mãe. Mas a maioria, o policial ruim é o pai. O pai é sempre aquele que vai dar uma dura. E a mãe folga com a gente. Porque a mãe, na hora que o negócio aperta, e a mãe não sabe como fazer, ela fala assim, eu vou falar para o seu pai. Eu vou falar para o seu pai. Se tem filho aqui, os filhos vão falar, é verdade, pastor. Ela usa esse artifício comigo. Olha, o seu pai vai chegar. As suas horas estão contadas. O seu pai vai chegar. E o que acontece? No coração do pai, existe, porque hoje tem um celular, né? Aí naquela hora de fúria, a mulher já pega e quando você chegar, você faz alguma coisa com essa criança, tá ok? E já vem aquele clima tenebroso, e a criança já fica lá, esperando, contando os minutos, pensando, o que vai acontecer comigo na hora que o policial ruim abrir aquela porta? Nós já temos esse estereótipo, né? Colocaram esse negócio na gente. A gente assumiu esse papel. E aí fica muito difícil a gente fazer o que Deus fez com o filho dele. De dizer assim, ó, eu tenho prazer em você. Porque filho é um bichinho danado. Filho, se tem 10 oportunidades de fazer uma coisa errada, ele faz 11. Não é mesmo? E aí nós temos que ser duros, nós temos que ser firmes. E aí a gente tem um problema. O problema de não passar para a criança essa aprovação do nosso coração. Por isso que nós, pais, nós temos que nos exercitar no sentido de que vamos olhar para os nossos filhos, e quando eles acertarem,
nós precisamos elogiar, nós precisamos aprovar, nós precisamos colocar na cabeça deles que nós estamos vendo os acertos, que nós estamos enxergando o lado bom, que nós não somos pura e simplesmente aqueles repressores que talvez eles tenham na mente que nós somos, porque senão nós vamos criar no coração dessas crianças uma dificuldade muito grande de trabalhar com a gente. Gente, tem uma coisa aqui que me apavorou quando eu li, e eu tenho que passar isso para você. Na biografia de Winston Churchill, um escritor, William Manchester, ele escreveu um livro chamado O Último Leão. É a biografia de Winston Churchill. E ele conta as histórias do papai que o Churchill teve com o seu pai. O nome do pai do Winston era Randolph. E segundo a biografia, o Randolph não gostava do filho. Não gostava não. Maltratava. O garoto, porque isso são palavras do biógrafo, né? O garoto continuava tendo uma inabalável devoção pelo pai. Mas era um pai que notoriamente não gostava do filho. Você sabe quem foi Winston Churchill, não sabe? Estadista. Um homem famoso no mundo inteiro. Um homem que fez prodígio, proezas em termos de estadista. Eu vou ler para você o final da biografia, quando ele vai falar sobre o pai. Meu pai não me dava atenção. Tudo que eu dizia entrava num ouvido e saía pelo outro. Era impossível manter qualquer companheirismo com ele. E olhe que eu tentei. Muitas vezes e com muito esforço. Ele era tão voltado para si mesmo, tão egocêntrico, que ninguém mais existia para ele. Tratava-me como se eu fosse um tolo. E vociferava comigo toda vez que eu lhe dirigia uma pergunta qualquer. Devo tudo à minha mãe. Ao meu pai, nada. Eu não conheço, eu tenho que dizer a verdade. Eu conheço Winston Churchill como a maioria das pessoas conhecem. Eu não conheço profundamente a vida desse cara. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Esse cara é valorizado na Inglaterra até hoje. Até hoje ele é super valorizado. Ele é um homem que chegou no mais alto grau de poder que era possível na época dele. Um homem que tinha tudo para ser realizado na vida. Mas eu quero dizer para você, tudo que ele conseguiu não foi suficiente para ele. Porque quando eu vejo as palavras de um homem, olhando para a figura paterna e falando esse tipo de coisa, dá para entender que ele nunca foi um homem completamente feliz. E isso se deve ao relacionamento difícil que ele teve com o pai. Sabe, irmãos, pouco importa o que as pessoas pensam de mim. Pouco importa o que as pessoas pensam da gente, desde que o nosso pai tenha um alto grau de conceito para com a gente, não é mesmo? Eu não quero nem saber o que as pessoas dizem ou falam acerca de mim, desde que o meu pai diga para mim, eu me agrado de você, eu tenho prazer em você. A admiração ou reprovação do pai tem um profundo significado para o nosso coração e para a nossa alma. Há filhos, irmãos, que dariam tudo para escutar do pai. Eu tenho orgulho de você, do jeito que Jesus escutou de Deus. Quando ele falou, este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Talvez você não tenha escutado isso do seu pai. Talvez você seja mais um que não tenha ouvido do seu pai. Porque nós, pais, nós somos meio fechadões. Nós somos meio quietos. Nós sempre estamos na retranca. Nós não queremos abrir muito a guarda para o filho, porque a gente fica com um certo receio de que o filho vai folgar com a gente. E a gente sempre mantém aquela postura de durão. E a gente comete a insanidade, o erro de não dizer para o filho,
olha, eu tenho prazer em você. Porque, irmãos, por mais que o nosso filho ou a nossa filha não seja exatamente aquilo que a gente sonhou, tem que ter alguma coisa boa naquela alma, tem que ter alguma coisa boa naquela pessoa, que a gente possa e tenha condição de elogiar. A gente não pode perder esse negócio. A gente não pode, como povo de Deus, que valoriza o ser humano, que é instigado a amar a Deus, mas amar ao próximo como a si mesmo, e não dar isso para o nosso filho. Então, pais, comecem a pensar um pouquinho e dê para o seu filho aprovação, porque ele precisa disso, precisa. O que o filho busca no pai e que Deus deu para Jesus naquela frasezinha, a última palavra: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Escutem o que ele diz, ouçam-no. Eu olho para isso com a ideia de que Deus deu para Jesus naquele dia um sentimento de competência, né? Ele disse para as pessoas que estavam com ele: olha, escute o que ele tem para dizer, porque ele é competente. Ele sabe o que ele está falando, e o que ele está falando é verdade. E aí, tem um agravante aí para os meninos, né? Porque esse negócio de competência para nós é complicado, não é mesmo? É meio complicado esse negócio de competência. A gente nunca se sente exatamente competente. E para os meninos tem um detalhe. Porque para as meninas, quando que a menina é uma mulher de verdade? Quando que uma menina é uma mulher de verdade? O corpo dela diz para ela e diz para as outras mulheres que ela já é uma mulher de verdade. Quando o ciclo menstrual começa a funcionar. Não é mesmo? A menina, ela não precisa provar nada para ninguém. No dia em que a primeira menstruação dela acontece, todo mundo, né, da ala feminina da casa ou da família já fica sabendo, e todo mundo diz para ela: agora você é uma mulher. Você não é mais uma menina, agora você é uma mulher. E pobre de nós, meninos, nessa história do campeonato, nessa altura do campeonato. Porque quando que um menino é homem? Quando? Alguém diga para mim quando é que um menino é homem de verdade. Porque a menina é mulher de verdade o dia em que o corpo dela diz: agora você é mulher. E todo mundo fica sabendo. Agora o coitado do menino, é meio difícil esse negócio. E sabe quem que diz que ele é homem de verdade? Os outros homens. Assim como quem diz para as meninas que agora ela é uma mulher de verdade, são as outras mulheres. As outras mulheres dizem para ela, falam assim: agora você é uma mulher. É lógico que vem o lado da: olha, fica esperta, agora você é isso, agora tá, o seu corpo já está programado, já está pronto. Mas também vem aquele sentimento de competência no fundo da alma: agora eu sou uma mulher. E o menino? O menino não tem isso. O corpo dele não diz para ninguém se ele já é um homem de verdade. São os outros homens que vão ter que dizer para ele um dia: agora você é um homem de verdade. E ele fica na dependência disso. É uma coisa interessante. Tem algumas coisas que eu li que eu acho que são importantes. É mais ou menos quando, mais ou menos, tá? Quando o barbeiro, né, que agora está começando a voltar o negócio de barbearia aí, né? Quando o barbeiro e o pai decidem que o filho agora pode sentar na cadeira de adulto para cortar o cabelo. Porque antes ele precisava do quê? De uma cadeirinha, de um negócio meio bonitinho, de um negócio diferente e tal. Mas o dia em que o barbeiro e o pai falam assim: não, hoje ele já pode sentar na cadeira master. Ali, aquele dia, o garoto começa a imaginar que alguma coisa está acontecendo, que ele está mudando. Eu li uma coisa interessante, que tem um fundo americano, que para nós não tem muito a ver, porque aqui a gente não tem a licença para andar com arma, como tem nos Estados Unidos. Mas para um garoto americano se sentir gente,
se sentir homem, é o dia em que ele vai caçar com o pai e com os amigos do pai. E naquele dia, alguém chega para ele e dá um rifle na mão dele, ou dá uma arma na mão dele, e fala: hoje você vai caçar com a gente. E aí, a criança vai contar para o outro, ou pelo menos vai sentir no fundo da alma: eu fui caçar com meu pai, eu tinha uma arma na mão. Hoje, eu acordei um menino, mas eu fui dormir um homem. Porque alguém me deu uma autoridade na mão, um poder na mão. Alguém disse para mim: agora você já tem competência para pegar uma arma na mão. É mais ou menos isso que acontece. E a gente pensa que as crianças estão meio alheias a essas situações que acontecem na vida, mas não tem jeito. Isso vai acontecendo. E no fundo, irmãos, vamos agora falar um pouquinho com você, que é pai. No fundo, nós, eu e você que somos pais hoje, grandinhos, no fundo, nós somos esses mesmos meninos, que também ainda carecem de um sentimento de competência no fundo da alma. Carecem de que alguém diga para a gente: olha, você é competente, agora você cresceu, você formou família. Mas a gente continua necessitando desse negócio de aprovação. A gente precisa de aprovação do pai, a gente ainda precisa de aprovação da mãe. Hoje eu, no meu caso, preciso de aprovação da minha esposa. Nós temos esse sentimento, essa necessidade de que alguém aprove, porque a gente ainda continua inseguro. Que pai daqui que não tem uma insegurança na alma, a insegurança de não poder cumprir com as suas obrigações de pai? Quem somos nós, irmãos, se não aquele menininho que um dia chorou e que alguém olhou para ele e falou assim: seja homem, menino, para de chorar, porque o homem não chora. E hoje nós estamos meio amadurecidos, e hoje nós somos pais, mas ainda lá no fundo da alma parece que ainda tem uma certa necessidade de se sentir competente. Não tem jeito. A gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de não dar conta da vida. Lá no fundinho da alma, irmãos, mesmo sendo pais hoje, nós ainda somos garotos, precisando de aprovação. Quando eu vejo Deus olhando para Jesus e dizendo assim, olhando para Jesus e para as pessoas que estavam junto dele, dizendo assim: escutem o que ele tem a dizer. É como se ele tivesse deixando bem claro para todo mundo ali, ó: esse meu filho, ele tem competência. Escuta o que ele tem a dizer. Leve a sério, porque ele não é qualquer um, ele é competente. Tem gente que daria um braço para escutar isso do pai. Quantas vezes você escutou do seu pai uma frase mais ou menos parecida com essa: olha, o meu filho é competente, se ele disse isso para você, pode fazer, porque ele tem competência no que ele faz. Às vezes a gente, como pai, a gente tem uma certa dificuldade de falar esses tipos de coisa para os nossos filhos. E eu só vim aqui hoje também para dizer assim: eles estão precisando, eles precisam disso. E nós não podemos negar isso para os nossos filhos nunca. Nunca. Porque no fundo, irmão, eu e você, maduros como somos, pais de família, nós também ainda continuamos precisando desse negócio. E tem alguns de nós que nunca recebeu. E daria tudo para poder voltar na história de vida e ainda ganhar uma frase dessa: esse é o meu filho. Ouçam o que ele tem a dizer, porque ele é competente. Eu quero concluir já a mensagem, porque a gente tem, daqui a pouco as crianças vão fazer uma homenagem para a gente, para os nossos pais aqui presentes, né? Se você é pai, fale isso para o seu filho. Fale isso, hoje ainda. Se você é pai, diga para o seu filho: você é o meu filho amado. Eu tenho
prazer em você. E eu acho você competente. Eu acho que você é bom. Você é muito bom nisso. Eu quero dizer isso para você. Porque talvez você nunca tenha falado. Se você é pai, talvez você nunca tenha falado isso para o seu filho. Se ele já tiver condições de compreender a profundidade dessas palavras, olha, não deixa para amanhã não, meu amigo. Não deixa para amanhã não. Fala para o seu filho hoje, que você ama ele. Fala para o seu filho hoje que você aprova ele. Fala para o seu filho hoje que você tem prazer nele. Fala para o seu filho que ele é competente. E aí, se você é filho, eu queria também fazer um desafio para você hoje. Fale para o seu pai essas palavras. Fale para o seu pai: pai, você é o meu pai, o pai que eu amo. E eu acho você um homem extremamente competente. Sabe por que eu digo isso, filho? Porque talvez o seu pai nunca ouviu isso do pai dele. Nunca. E talvez não vai ter jeito mais, porque alguns desses pais já foram. Alguns desses pais já não existem mais fisicamente falando. E se você, filho, não disser isso para o seu pai, ninguém mais vai dizer. Ninguém mais vai dizer. Talvez só pela metade. Talvez seu pai seja uma pessoa altamente competente, ao ponto de alguém um dia dizer para ele: você é competente. Mas essa mesma pessoa não dirá: eu amo você. Não dirá: eu amo você. Você é o meu pai. Eu me agrado de quem você é. Ele pode até receber apenas o título de competente, porque tem muito bom profissional, muito pai, bom profissional, que já ganhou uma honra ao mérito dentro do seu trabalho. Já ganhou, mas não ganhou as duas primeiras etapas que eu trouxe para você aqui. Não ganhou. Então, se você é filho, meu querido, hoje, se você é que nem eu, que tem o pai longe, pega o telefone, liga para ele e fala aí essas 3 coisas. Pai, você é o meu pai. Você é o meu pai amado. Eu amo você, pai. A gente, principalmente a gente que é homem, tem uma dificuldade tremenda de falar isso, né? Pai, eu amo você. Pai, eu tenho prazer de ser seu filho. Pai, você é um homem mais competente que eu já vi na vida. Se você não consegue falar, que às vezes a gente não consegue falar, né? Dá um nó na garganta. Nessa hora, querido, use aquilo que você pode. Porque às vezes os gestos, se você tem condição de dar um abraço no seu pai, às vezes os gestos vão falar mais do que as suas palavras, porque ele vai entender muito bem, muito bem. Todo pai precisa de identificação, de amor, de aprovação, de sentimento de competência. Se você é pai, dê isso para o seu filho. Se você é filho, dê isso para o seu pai e dê hoje. Dê hoje. Aproveita que hoje é o dia dos pais. Esse é o meu. Como eu prometi o ano passado, eu vou contar a minha história de papai para você. O ano é 2004. 2004, o dia, é o dia dos namorados. Quando a minha avó faleceu, a mãe dele. E eu me lembro como se fosse ontem, que eu morava em Maringá, eu saí de Maringá, eu fui até Mandaguari. E a gente sentou na sala. Eu não me lembro muito bem se foi antes, mas provavelmente foi depois do sepultamento. Nós sentamos na sala da casa do meu pai. E ali, só eu e ele. Deus me deu a graça de estar só eu e ele. Eu não sei como, nem porquê, mas naquele momento, nós estávamos sozinhos. E eu abracei meu pai, e eu disse para ele assim: pai, eu prometo que eu vou cuidar de você com o mesmo amor e carinho que você cuidou da sua mãe até o último dia de vida. Porque eu sei, eu vi isso com os meus próprios olhos. Eu sei todo o amor e todo o carinho, toda a dedicação que o meu pai despendeu para minha mãe, ou para minha avó e para o meu avô.
Eu sei como ele cuidou dos pais. Eu vi isso. Eu me lembro muito bem, é como se fosse ontem. Os dois abraçados, chorando, mas chorando. Era choro pela perda da minha avó, era choro pela perda da mãe dele, mas aquele momento, aquela cena, ela nunca vai sair da minha alma, nunca. E todas as vezes que eu lembro desse negócio, eu choro de novo, eu choro, porque aquele dia para mim foi um dia extremamente especial. Naquele dia, eu e o meu pai, nós nos ligamos de uma forma diferente. Parece que tem o antes e o depois do Dia dos Namorados de 2004. O antes e o depois, na minha vida pessoal. Essa é a minha história do papai. Você deve ter a sua. Você deve ter a sua. Hoje é um dia muito especial, porque hoje você está revivendo a sua, do jeito que eu estou revivendo. Então não deixe o dia passar sem você dar para o seu pai aquilo que ele precisa hoje. Diga para ele que você o ama. Diga para ele que você tem prazer na presença dele. Diga para ele que ele foi competente. Diga para ele, fala: pai, você foi muito competente. Você criou a gente muito bem. Você honrou o seu papel de sacerdote no lar. Pai, você fez coisas boas para mim. E se o seu pai não foi tão bom assim, querido, porque nem todo pai é um exemplo em alto grau, mas tem alguma coisa boa na vida do seu pai que você possa hoje elogiar e dizer: pai, eu tenho orgulho de você por causa disso, porque você fez isso. Você foi competente, você me mostrou que me amava, você me mostrou que eu era uma pessoa especial. Então, que em nome de Jesus, você se agarre às suas historinhas do papai aí, e viva com esse seu pai, com todo o amor que Deus deu e está aí no seu coração, de vida com ele no dia de hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. As crianças vão, nesse instante, fazer a apresentação.